Fala pessoal, Bruno Lage parece estar de malas prontas mesmo para chegar no Corinthians, hein? Eu sou o Thiago, esse é o canal Podcast Mão do Marco Belo, que foi quem trouxe a notícia em primeira mão do Corinthians interessado no treinador português Bruno Lage. A gente fez uma mesa redonda aí em parceria com o canal do Cereto, então teve o Carlos Cereto, Charles Toledo, eu também, que a gente já vai passar agora para vocês. E é isso aí. O que vocês estão achando, galera? Não se esqueçam de deixar aí os comentários, né? Saber o que vocês acharam. O treinador português Bruno Lage tem 46 anos, né? Foi campeão em Portugal, depois foi para a Premier League, dirigiu o Wolverhampton, não deixou saudade lá, com aproveitamento de 37%. Pois é, no Brasil esse aproveitamento de 37% derrubou já muito treinador, até mais do que isso. Será que ele daria certo no Corinthians? Né? Será que foi uma melhor opção do que outros nomes que a torcida estava pedindo, como o do Vojvoda? Vamos ver o que vocês acham. Vou soltar a vinheta. Quando estiver soltando a vinheta, antes de jogar para a mesa redonda, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, é o nosso mantra, né, galera? Sempre se inscreva no canal, deixe o seu like, dá essa moral pra gente, pro Podcast Mão continuar crescendo e a gente encontrar mais corintianas e corintianos por aí. O YouTube só entende que o material é legal quando vocês dão essa moral, tá bom? Grande abraço e até já! Alô, boa noite! Alô, torcedor corintiano! Alô, bando de loucos! O Corinthians vai anunciar o novo técnico e provavelmente deve anunciar o novo técnico ainda nessa sexta-feira. Bruno Lage é quase o novo técnico do Corinthians. Bruno Lage já é praticamente o novo técnico do Corinthians. Faltam detalhes. Bruno Lage é quase do timão. Gostei. Bruno Lage é quase do timão. A apuração é do Marco Belo. Aliás, eu quero ver se o Marco Belo entra com a gente aqui na live. Deixa eu ver se ele consegue entrar com a gente aqui na live. O Marco Belo do Podcast Timão e também da Rádio Transamérica. Faltam detalhes e os detalhes dizem respeito à comissão técnica do Bruno Lage. Deixa eu ver se ele consegue entrar na live aqui para falar sobre isso. O Bruno Lage deve vir ao Brasil com mais 5 integrantes da comissão técnica. Ele e mais 5. E é natural, os técnicos portugueses costumam fazer isso, né? Trazer uma super comissão técnica. E você que está chegando agora, deixe o seu like. Já deixa o seu like, já compartilha a live, porque a gente vai falar muito sobre isso e dos detalhes desta negociação envolvendo o técnico português. E faz-se à vontade do Duílio Monteiro Alves, tá? Faz-se à vontade do Duílio Monteiro Alves, que era, de fato, contratar um treinador português. O Corinthians, a todo momento, trabalhou em 2 frentes. A primeira frente era o técnico português. A vontade do Duílio Monteiro Alves em dar continuidade, em dar sequência ao trabalho do Vitor Pereira. A segunda frente era o técnico do Fortaleza, o técnico Vojvoda. Acontece que o Vojvoda sinalizou para a direção do Corinthians a vontade de renovar o contrato com o Fortaleza. O Vojvoda disse não para o Vasco, o Vojvoda disse não para o Santos, o Vojvoda disse não para o Atlético Mineiro e o Corinthians não fez proposta. É bom que se diga isso. O Corinthians não fez proposta para o Vojvoda justamente porque sabia dessa sinalização. Enquanto isso, o que aconteceu? O quê? O Corinthians entrou na parada. Através do Kia Jorabichian. O Kia Jorabichian é quem fez a negociação e está fazendo a negociação com o técnico, o Bruno Lage. Para quem achava que o Kia Jorabichian estava fora do Corinthians, estava muito enganado, né? O Kia Jorabichian, que foi o todo-poderoso do Corinthians em 2005, a época da MSI, ele continua mandando, continua dando as cartas nos bastidores e cada vez mais forte agora com o Duílio Monteiro Alves. Tá chegando agora? Deixe o seu like, já estamos com quase 1.000 simultâneos. Deixe o seu like, cada um de vocês. Vamos tentar chegar a 1.000 likes logo nos primeiros 20 minutos da live, 20, 30 minutos de live, vamos tentar chegar aos 1.000 likes. E eu tô
já perguntando para vocês agora na enquete, Bruno Lage seria o técnico ideal? É o técnico, né? Bruno Lage é o técnico ideal para o Corinthians? Mas, Carlos Cereto, quem é o Bruno Lage? Eu vou apresentar para vocês aí, bota a foto do homem aí, Tom. O Bruno Lage é o seguinte, ele é um técnico de 46 anos, né? Se eu não estiver equivocado, é esse aí, ó. Técnico de 46 anos. Ele foi técnico do Wolverhampton da Inglaterra na Premier League. O sonho do Vitor Pereira era comandar a Premier League, né? Comandar um time na Premier League, que é a principal liga do mundo, o principal campeonato do mundo é a Premier League. O sonho de todos os técnicos é comandar a Premier League. O Bruno Lage comandou a Premier League. E sabe quem é esse? Comandou o Wolverhampton na Premier League. Sabe quem é esse ao lado do Bruno Lage? É o João Félix. Aí é a época em que o Bruno Lage foi campeão português com o Benfica. E o grande trabalho dele foi no comando do Benfica. Depois ele já foi para o Wolverhampton. Foram os dois únicos times do Bruno Lage como treinador profissional. E ele gosta muito de trabalhar nas categorias de base. E talvez essa tenha sido a grande cartada, porque o Duílio queria justamente um técnico que trabalhasse, que desse continuidade ao trabalho do Vitor Pereira, justamente na questão das categorias de base, de aproveitar os miúdos. E o Bruno Lage trabalhou muitos anos nas categorias de base do Benfica. Ou seja, ele vai dar sequência aos miúdos, dar sequência ao trabalho com os miúdos. Mas faltam detalhes. Eu estou colocando aqui, ó, Bruno Lage é quase do timão. E esse quase sempre pode fazer muita diferença. O Senna maior do que o Pelé, tá dizendo aqui, vamos dar like na live, rapaziada. Ajuda no trabalho do grande Cereto, muito obrigado. Senna maior do que Pelé. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está chegando agora, já estamos com mais de 1000 simultâneos. Eu estou vendo se o Marco Belo entra com a gente para dar mais detalhes a respeito. Quem deu primeiro a informação foi ele e a gente tem que dar os créditos aqui. E tá todo mundo, claro, correndo atrás da informação. Faltam detalhes, ainda não fechou. E por que faltam detalhes? Faltam detalhes porque ele está negociando, por exemplo, a comissão técnica. E aí eu tenho detalhes aqui da comissão técnica do Bruno Lage. Deixa eu ver aqui, eu até mais cedo, eu marquei aqui o nome dos integrantes da comissão técnica. Olha, no Wolverhampton da Inglaterra, o Bruno Lage trabalhava com a seguinte comissão técnica. Ele trabalhava com o Tony Roberts, treinador de goleiros. E olha que interessante, ou seja, se ele vier para o Corinthians, provavelmente ele vai trazer um treinador de goleiros para trabalhar com o Cássio. Então ele trabalhava com Tony Roberts, o treinador de goleiros. O Johnny Conceição, observador técnico. O Luiz Nascimento, auxiliar técnico. O Carlos Cachada, preparador físico. O Alexandre Silva, observador técnico e analista. E o Diogo Camacho, analista. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No Wolverhampton, ele trabalhava com 6 na comissão técnica. A informação que eu tenho é que ele virá com mais 5 na comissão técnica, tá? O Vitor Pereira também tinha mais 5 na comissão técnica. Esta questão está sendo trabalhada, porque, afinal de contas, a comissão técnica é muito importante. Os técnicos, a metodologia dos treinadores portugueses passa pela comissão técnica e a comissão técnica é muito importante, portanto. Eu vou ler todos os comentários para vocês aqui. E daqui a pouco o Thiago Lima, aliás, acho que pode ser agora o Thiago Lima, se ele estiver conosco, o Thiago Lima do Podcast Mão, porque quem deu a primeira informação foi o Marco Belo no Podcast Mão. E é sempre muito importante marcar presença aqui junto com o canal do Cereto. Somos canais parceiros e os créditos precisam ser dados nesse momento. Alô, Thiago Lima, grande abraço a você. Bruno Lage é quase técnico do Corinthians. É o técnico ideal para o Corinthians, na sua opinião? Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo.
Boa noite, Cereto. Boa noite, galera. Vamos colando aí, já chegando no like, se inscrevendo aí no canal do Cereto, no podcast Timão também. Pois é, Cereto, eu tava pensando muito sobre isso agora, viu? Eu tenho um certo receio, porque assim, ele não tem a mesma cancha, a mesma bagagem do Vitor Pereira de títulos, né? Se a gente for pensar, ele é campeão português, né? Deixou a desejar lá na Premier League. Eu sei que ele não tinha um super time para trabalhar, mas pensando assim que o Corinthians também não vai ter o melhor elenco, né, para um cara europeu assim, eu gostaria de um treinador que soubesse mais fazer aquele omelete sem ovos, sabe? Mas parece que o Corinthians vai de Bruno Lage mesmo, né? Não tem o que fazer. Parece que vai de Bruno Lage mesmo. Adilson André, como eu gosto do Cereto, ele tem uma energia boa. Obrigado, Adilson. Sobre o técnico Bruno Lage, sinceramente, acho que não dará certo. Tem que ter pulso firme com os chinelinhos. No momento em que já estamos com mais de 1.400 simultâneos, peço para cada um de vocês deixarem o like e deixarem o like, porque a nossa meta inicial é de 1.000 likes aí. Vamos bater 1.500 simultâneos primeiro? Eu estava dizendo que o primeiro problema era a questão da comissão técnica. Ele deve vir com mais 5 integrantes da comissão técnica, uma super comissão técnica. Essa questão de vir com comissão técnica grande, e os treinadores portugueses, eles trabalham dessa maneira. Eles gostam de trazer comissão técnica, gostam de se cercar de uma grande comissão técnica, né? Preparador de goleiros, preparador físico, auxiliares técnicos, observadores técnicos, ou seja, eles vêm realmente para tomar conta de tudo, né? Não deixam muito espaço para os funcionários do clube. Isso é uma metodologia. Agora, parece que o Corinthians gostou disso, porque o Corinthians já tinha experiência com o Vitor Pereira. O Corinthians não será pego de surpresa com essa situação, meu caro Thiago. Pois é, acho que bem similar aí até, parece que o Duílio gostou muito da metodologia, desse lance deles trabalharem, né, delegando, cada um faz uma coisa ali dentro da preparação, um é preparador físico, o outro cuida ali da parte da defesa, outro do ataque, enfim. Parece que o Duílio gostou e ele fez questão de que esse treinador novo seja português. Eu tava muito esperançoso com o Vojvoda, acho que ele é um cara que sabe se virar, mais adaptado ao Brasil. Minha preocupação, Sereta, é o seguinte, será que esse cara vai precisar de um tempo, aquela latência, igual o Vitor Pereira, para se adaptar ao Brasil? Lembra, o Vitor Pereira, quando ele chegou no Brasil, ele achava que jogar em casa e jogar fora não fazia diferença. Ele achava que as viagens eram mais curtas, ele não tinha noção que no sul tá 5 graus e no Nordeste 35. Então eu tenho medo da gente dar um passinho para trás, porque a gente vai precisar esperar o novo treinador se adaptar com tudo isso. O Página Criminal Oficial. Oi, Cereto, o que você acha desse técnico português, o Bruno Lage? Para mim é uma aposta, só tem 3 títulos na carreira. Tem 2 títulos, só título português, na verdade, né? Ele tem títulos portugueses. E eu estou cansado de aposta, quero ver o Corinthians campeão. Olha o Cuca aí livre. O Cuca teria rejeição na torcida organizada do Corinthians e por isso não foi contactado. Olha, temos 1.500 simultâneos, mas temos poucos likes. Então, cada um de vocês temos que ter pelo menos 1.000 likes aí dessa galera que tá toda aí. Ainda não deixou o like? Senta a mão no like aí, rapaziada, porque eu vou dar todos os detalhes desta contratação do Bruno Lage que está acontecendo nesse momento e quem sabe ainda durante a live a gente pode anunciar a contratação do Bruno Lage. O André Martini, boa noite, Cereto e amigos. O Lage, excelente contratação a nível europeu. Vamos à Libertadores de 2023. Vai ser nossa. Bom, o nome realmente, a bola da vez, era o Vojvoda. Mas o Corinthians recebeu uma sinalização do próprio Vojvoda, se não diretamente, porque eu tive a informação de que o Corinthians não fez uma proposta para o Vojvoda, porque não queria entrar em leilão, e o Santos fez proposta, o Atlético fez proposta, o Vasco fez proposta, e o Vojvoda negou o Vasco. O Vojvoda não quis, disse não para o Vasco, disse não para o Atlético, disse não para o Santos, tanto é que o Santos contratou o Odair Hellmann, e o Corinthians percebeu que não ia dar jogo. E ao mesmo tempo o Corinthians trabalhava na frente da questão dos técnicos portugueses, que era um desejo do William Monteiro Alves. Mas eu também acho, né? Também acho que o Vojvoda, nesse caso, seria o melhor técnico, porque já está no futebol brasileiro, já chegaria com um território reconhecido, né? Porque ele conhece o futebol brasileiro, inclusive conhece o Corinthians, de enfrentar o Corinthians, né? Muitas vezes, não precisaria de muito tempo para adaptação. Ao contrário do Bruno Lage. Por mais informações que o Bruno Lage tenha, provavelmente ele vai conversar com
com o Vitor Pereira a respeito, não sei se são amigos, se não são, mas é claro que ele já deve estar conversando, já deve estar tomando par do elenco, já deve estar observando quem são os jogadores, vai começar a botar a comissão técnica para assistir aos jogos do Corinthians. Uma coisa é na tese, né? É ver os jogos do Corinthians em vídeo, outra coisa é estar aqui no dia a dia. Por exemplo, Thiago, a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, no dia 15 de janeiro, será contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Duvido que o Bruno Lage saiba onde fica Bragança Paulista, tampouco que tenha comido a linguiça maravilhosa de Bragança Paulista. Ah, com certeza não, duvido também, com certeza ele vai gostar, porque olha, pensa num lanche gostoso lá em Bragança Paulista, né? Eu acho que a gente vai ter que ter essa paciência, Cereto, e entender que ele vai ter que se adaptar. Isso eu acho que pode ser, de repente aí a gente fica um pouco atrás com relação aos outros times aí na competitividade, até ele entender onde é que ele tá colocando os pés dele, porque as viagens são cansativas e tem ainda mais, Cereto, a altitude na Libertadores, e Libertadores sabe que não dá pra vacilar. Então imagina, chegou lá, o cara não sabia que na altitude jogava assim, não sei o que lá, aí já foi, perdeu um jogo, empatou, então isso pode custar caro. Não tô sendo pessimista, só estou assim preocupado e com uma pulguinha atrás da orelha de pensar, será que vai dar certo ou não? Mas vamos ver, né? Boa noite, Cereto, André Rinaldi. Sinceramente, estou um pouco receoso com esse treinador português. Se no momento não há outras opções, eu deixaria o Lázaro como treinador principal. Seria muito mais barato. Abração. O Fernando Lázaro tá na Copa do Mundo, viajou hoje, inclusive, para o Catar. Deixe o seu like, meus amigos, estamos com mais quase 1.800 simultâneos, vamos bater 2.000 aí. Deixe o seu like, você que não chegou ainda, porque estamos com mais gente na audiência do que o pessoal deixou o like. Então vamos tentar colocar na mesma proporção. Deixe o seu like, quem sabe ainda nessa live a gente confirma a contratação do Bruno Lage, que pela informação do Marco Belo já é quase técnico do Corinthians, faltam detalhes. Como eu disse, os primeiros detalhes era a questão da comissão técnica. O segundo detalhe, e importante nesse momento, é o tempo de contrato. Por quê? Porque vai ser obrigatório que o Bruno Lage faça contrato apenas de 1 ano. Por que vai ser obrigatório? Porque acaba o mandato do Duílio em dezembro de 2023. Ao contrário do Vitor Pereira, quando o Corinthians quis um contrato de 2 anos e o Vitor Pereira quis o contrato apenas de 1 ano, porque o Vitor Pereira queria terminar o ano, ele tinha um problema com a sogra, para saber como é que as coisas andavam, e aí as coisas não andaram, infelizmente ele teve que ir embora. Agora o Bruno Lage quer um contrato mais longo, né? Quer um contrato mais longo, que é natural. E ele quer um projeto mais longo. Só que o Corinthians não quer. Porque como é que o Corinthians vai fazer um contrato maior do que 1 ano depois de 2023, se você não sabe quem será o presidente a partir de janeiro de 2024? Então fica complicada esta situação. É uma situação tanto quanto realmente um tanto quanto complicada, meu caro Thiago. Pois é, Cereto, esse é um outro fator que eu pensava aí, falar, tudo bem, vai, então se a gente vai trazer um português, ele vai ter que se adaptar, beleza, então que fique mais do que uma temporada para a gente poder ter continuidade no trabalho e ver qual que vai ser a cara do time, e depois o cara, entendi o Brasil, beleza, então tem mais 1 ano, mais 2 anos para trabalhar, isso seria excelente para o Corinthians, né, eu penso no Corinthians para a gente não ter retrocesso, aí de repente ficar para trás, né, com relação aos outros times e bater de frente para poder disputar títulos, né, então nesse caso, por isso que eu pensava, eu sei que já não tá mais em pauta, Bruno Lage tá aí e tal, por isso que eu pensava, de repente, por que não o Kudê, né, ou o Vojvoda, né, ontem eu até fiquei, eu era até um pouco assim, onde o pé atrás com o Kudê, mas eu assisti um podcast do Yuri Alberto falando dele, e falou das metodologias, falei, pô, tá aí, o cara tem esse perfil, né, mas vamos ver, a minha preocupação é essa, então, ou o Duílio poderia, de repente, se acertar com a oposição, sei que é difícil, porque política é complicado, mas fala, pô, vou dar um contrato de 2 anos pro cara, vai ser bom pro Corinthians, independente de quem for ser o presidente depois, seria o ideal, né, Cereto? Seria o ideal. Aliás, sobre esse podcast do Yuri Alberto, participou lá no Podpah. Estamos com quase 2.000 simultâneos. Por favor, deixem o seu like para a gente subir aí para 2.000 simultâneos e para compartilhar ainda mais a live. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espalhe a notícia que o canal do Cereto está no ar. Quem sabe ainda durante a live a gente dá a informação sobre o Bruno Lage. Está quase fechado, segundo o Marco Belo, quase fechado com o Corinthians. O Adriano Alcântara, corintiano preocupado com o Paulistão, traz o treinador e dá o Paulistinha para que o técnico ajuste o time. Com essa mentalidade não vemos chegar a lugar nenhum. Só que é o seguinte,
tem que abrir o jogo com a torcida, né? Porque numa dessa vem assim, o Campeonato Paulista serve para ajeitar o time. Isso aí é conversa. Porque se você não ganhar o Campeonato Paulista, o técnico já vai ser demitido. É claro que um técnico europeu, ele vem com uma casca, ele vem mais protegido dessa questão, né? Mas começa a perder para Palmeiras, perder para São Paulo, perder para o Santos, perde logo na estreia para o Red Bull Bragantino para ver o que acontece, né? Então tem que tomar cuidado. O Bazarov Tupi está dizendo que o Bruno Lage é um chute no escuro. A esperança é saber que Abel Ferreira também foi. Mas esse negócio do Campeonato Paulista, isso aí é conversa para boi dormir, né, Thiago? Porque não ganha o Campeonato Paulista, o negócio já começa a pegar. Concordo, Sereta. É muito fácil a gente falar na teoria, mas eu quero ver se de repente o cara assume o Corinthians e toma uma goleada aí de 4-0 do Palmeiras, do São Paulo, se a torcida consegue segurar esse rojão. Acho muito difícil, porque daí a pressão vai em cima, já vai começar, foi trazer o cara não conhecia o Brasil, olha aí agora, e aí numa dessa prejudica o trabalho dele. E será que ele tem noção da pressão que ele vai receber também no Brasil? Porque o Vitor Pereira já tinha trabalhado em times com pressão, lembra que ele falou que foi embora de um jogo, um tanque de guerra, aquelas coisas e tal, né? Então isso me preocupa bastante, mas não tô dizendo que o cara não tenha qualidade, concordo com você, Zereto. Mais um detalhe em relação aos detalhes, né? Aos detalhes que faltam para a contratação do Bruno Lage é a questão do pacote de reforços. O Bruno Lage gostaria de alguns reforços, né? E aí a gente sabe que o Corinthians já estava priorizando jogadores pelas pontas, né? 2 jogadores pelas pontas. Agora, quando vem um outro técnico, a gente não sabe como é que fica essa situação. Então eles estão discutindo isso nesse momento. Provavelmente outros nomes vão surgir daqui para frente. Porque eu vou dar um exemplo. O Vitor Pereira adorava o Ramiro, né? Já tinha dito que se fosse ele o técnico, o presidente do Corinthians, teria renovado com o Ramiro. Esquece, porque o Ramiro já foi embora. Já foi para o Rio Grande do Sul, já levou a mudança, já deu adeus. Esse aí já foi, né? E duvido que o Bruno Lage saiba quem é o Ramiro, né? Matheus Vital é outro, ninguém sabe se vai ficar ou não agora com o Bruno Lage. E pode ser também que o Bruno Lage diga o seguinte: olha, eu gosto de fulano de tal que joga em tal time lá no futebol português. Eu gosto de fulano de tal que joga em tal time no futebol inglês, na terceira, segunda divisão do futebol inglês. No momento em que passamos de 2.000 simultâneos, muito obrigado pela sua audiência, deixe o seu like e compartilhe a live. E principalmente deixe o seu like, porque a gente quer aqui arrebentar no número de likes hoje. Então agora, essa questão dos reforços é uma questão importante, né? Porque o cara também não vai querer vir para o Brasil para tomar pancada, para ser um saco de pancadas. E pelo que eu vi, o modelo de jogo dele é muito parecido. O Luquinhas, não sei se o Lucas consegue, se você conseguir mandar uma mensagem pro Lucas, se ele quiser entrar com a gente, o Thiago, o Luquinhas conhece bem, acompanha o campeonato inglês todos os dias, mas pelo que eu vi, o modelo de jogo dele é parecido com o modelo de jogo do Vitor Pereira, aquela história de marcação alta, pegada, enfim, tem um repertório tático interessante, joga com 3 zagueiros, joga no 4-3-3, joga com variações táticas e importantes. Agora, essa questão de reforços, cada técnico tem um jeito de trabalhar e cada técnico tem um gosto para a questão de reforços. O Romero, por exemplo, acabou de ser contratado, ainda não é oficial, né? Mas ele acabou de ser contratado. Vai que o Bruno Lage diga: Romero quem, meu amigo? Quem é o Romero? Não quero. E aí, como é que fica, né, Thiago? Essa é a minha preocupação. Eu acho que assim, ele não vai nem ter como opinar muito sobre contratação do Corinthians aí, porque ele realmente não vai conhecer os jogadores, acho que com exceção de alguns que ele pode ter visto jogar aí fora do Brasil. Eu acho que vai ficar meio que na conta da diretoria, o que foi muito parecido quando o Vitor Pereira chegou, que demorou um tempo para descobrir os jogadores, Sereta. Vamos lá, pessoal. Cadê os likes? Está perguntando aqui o professor Flávio. Cadê os likes? O professor Flávio também está perguntando. Live bombástica dessa do amigo Sereto vale no mínimo 3.000 likes. Vamos lá, rapaziada. Senta a mão no like aí. Outra questão a respeito do Bruno Lage é a questão do salário, né? Obviamente, essa é uma questão importante. E aí, sobre salário, dificilmente isso será divulgado, né? Dificilmente será divulgado. Para o Vojvoda, o Corinthians estava disposto a pagar até 3 vezes mais do que ele ganhava no Fortaleza.
Há quem diga que ele ganha no Fortaleza 400 mil, ganharia no Corinthians 1.200.000. Para o Vitor Pereira, o Corinthians teria feito uma proposta de renovação por mais de 2 milhões de reais. Né? Teria feito uma proposta de renovação de contrato. E é mais ou menos isso aí que vai girar o salário do Bruno Lage. Mas é óbvio que isso está sendo discutido, e aí nessa hora um pede mais, o outro oferece menos, tal, mas é óbvio que um técnico desse naipe, desse nível, nível que eu digo, porque eu não faço ideia se ele é bom técnico ou se ele não é bom técnico, porque ganhar no Campeonato Português eu acho que é mais do que obrigação. Ou ganha o Benfica ou ganha o Porto. Ele é técnico do Benfica, ele ganhou com o Benfica. Foi técnico do Benfica, ganhou com o Benfica. Mas quando foi para a Premier League, que é um campeonato que ali o cara tem que mostrar, porque ele foi para dirigir, para comandar o Wolverhampton, que é um time que não é um time grande, mas é um time que estava fazendo sucesso nas mãos do Nuno Espírito Santo, que também é um técnico português. Mas aí chegou lá o Bruno Lage e o time desandou. E foi muito mal, ele teve 37% de aproveitamento só, foi mandado embora. Então, se você basear só pelo trabalho que ele fez na Premier League, não deveria ter sido contratado pelo Corinthians. Mas, de qualquer maneira, é um técnico que tem mercado no futebol da Europa. Se ele tem mercado no futebol da Europa, significa dizer que ele é um técnico caro. Então, para o Corinthians trazer, o Corinthians tem que pagar alto para trazer um técnico desse naipe. E eu sempre fico na pergunta, na dúvida, o seguinte, meu caro Thiago, vale mais trazer um técnico desse, custando mais de 2 milhões de reais, né? Claro que já com toda a comissão técnica, ou valeria trazer, em vez disso, um técnico mais barato e você contrata 2 ou 3 jogadores de primeiro escalão, de ponta, de nível? Aí fica a dúvida que eu também tenho, obviamente que sempre contratação que dá certo é que é a boa, né? Como foi o próprio Abel Ferreira, foi um tiro no escuro e os caras descobriram ali um ouro, né? Então eu acho assim, pensando, eu tava mais inclinado a um treinador que já conhece o Brasil. Como a gente falou muito o Vojvoda, ou então tentar lá o Eduardo Cudê, né? Mas, né, vamos ver, vai que o cara dá certo. Só dando aqui uma repassada, ó, Cereto, no Wolverhampton ele teve 51 jogos, 19 vitórias, 10 empates, 22 derrotas e nenhum título. Então foram números bem ruins, dando total aí de 37% de aproveitamento, mas também vale considerar que o elenco do Wolverhampton era muito ruim, viu, Cereto? Vou pedir pro Thiago tentar acertar um pouquinho a internet dele, é verdade, acertar a internet dele, ele volta rapidinho aqui, ele volta com a gente daqui a pouco assim que acertar a conexão. No Wolverhampton, o aproveitamento dele realmente foi muito fraco. Daqui a pouco o Thiago volta assim que acertar a conexão com a gente. A gente estamos falando aqui no canal do Cereto, você que está chegando agora, Bruno Lage é quase do Corinthians. Já ultrapassamos 2.200 pessoas simultâneas. Deixe o seu like, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bruno Lage é quase treinador do Corinthians, a informação do Marco Belo, do podcast Mão da Rádio Transamérica. Faltam detalhes para o Bruno Lage ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Por exemplo, detalhes, tempo de contrato, deve ser o contrato apenas de 1 ano, até o final do ano só, porque não pode ser mais do que 1 ano, porque o mandato do Duílio Monteiro Alves termina no final do ano. Salários acima de 2 milhões de reais para toda a comissão técnica. Tamanho de comissão técnica, vem com mais 5 pelo menos com mais 5. Reforços, tudo isso está sendo conversado com o Duílio Monteiro Alves e com o Kia Jorabichian, tá? O Kia Jorabichian está na parada. Boa noite, Cereto. Ronaldo Corintiano. Bruno Lage. Alô, Ronaldo. Grande abraço. Bruno Lage, essa diretoria não aprende. Treinador de 4 milhões e elenco de R$1. Com essa diretoria, vamos para o fundo do poço. Ou seja, na opinião do Ronaldo, que está participando conosco, o Corinthians deveria contratar mais jogadores. E é evidente que é o seguinte... tem muita gente que está dizendo a informação. A gente não precisa de jornalista, não precisa de informações oficiais, né, gente? Se for viver em cima de informação oficial, aí quem vive é assessor de imprensa. Nós temos, é claro, evidentemente, que buscar informações de bastidores. Óbvio que a gente só vai dar, Bruno Lage é o novo técnico do Corinthians quando tiver fechado, obviamente. Mas nesse momento ele é quase técnico do Corinthians, esta é a apuração do Marco Belo. Gustavo Cardoso, boa noite. Olha, eu sempre acompanhei a Premier League e os Wolves na mão do Nuno
era um time muito bom, do Nuno Espírito Santo, era verdade. Aliás, tinha muitos portugueses no time, né? O Nuno Espírito Santo era o técnico português e o Wolves também tinha muitos portugueses no time. Até por isso ele foi pro Tottenham. Porém, o mesmo elenco com o Bruno foi horrível, né? Pois é, e aí depõe contra o Bruno Lage, esse trabalho que ele fez. Todos os bons portugueses estão ocupados, acorda a diretoria. Ô Lucas, quer participar aí da live? Eu tô tentando aqui, eu não vi o teu contato, se você quiser participar da live, entra para falar um pouco do Bruno Lage, tá? Todos os bons portugueses, é só entrar em contato com o Thiago que ele te passa o link. Todos os bons portugueses estão ocupados. Acorda a diretoria, tá beirando o amadorismo. Ele foi péssimo no Wolves. E o Benfica, bom dos últimos anos, é esse do Roger Schmidt. Então, Bruninho, vê se você consegue. Luquinha, vê se você consegue participar aqui da live para você falar um pouco mais sobre esse trabalho. A Ângela. Alô, Ângela, obrigado pela tua participação, tá sempre conosco. Técnico que só trabalhou anos com a base vai se assustar com os jogadores do Corinthians. Aposto que não chega nem no fim do Campeonato Paulista. O Thiago tá de novo conosco. Deixa eu mostrar aqui, Thiago, o Bruno Lage com o... oh, meu Deus. O Bruno Lage com com o João Félix. Bota aí, Tom, por gentileza. Com o João Félix, uma das revelações do futebol mundial. O João Félix, que hoje é um dos destaques da seleção portuguesa. Só pra mim, será? Não, tá beleza? Tá, tô te ouvindo. Agora tá bom. Tá me ouvindo? Agora tá bom, desculpa. Sim. Tá beleza, tô te ouvindo. É um dos destaques da seleção portuguesa, o João Félix, um dos destaques do campeonato da seleção portuguesa, um dos destaques do Atlético de Madrid, revelado pelo Benfica e revelado pelo Benfica do Bruno Lage. Quem sabe, o Tom tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo colocar a foto aqui. Aí, ó. Quem sabe o Bruno Lage não revela outro João Félix da vida. Olha só. Esse é um excelente cartão de visitas, né? A revelação de um garoto que é um dos maiores craques do futebol mundial hoje e que é uma das figurinhas importantes do álbum da Copa do Mundo, meu caro Thiago Silva. Thiago Lima. Thiago Lima. Não, tranquilo. Então, olha, seria excelente, né? Se ele conseguir aí continuar, pelo menos é o grande legado aí do Vitor Pereira, né? De trabalhar com os meninos e trazer aí revelação pro Corinthians, vai ser ótimo, né? Vamos torcer para dar certo. O que eu acho uma coisa, parece que a metodologia dele, assim, de trabalho é muito similar, então isso despertou o interesse aí do Duílio, né? Ele joga também com 3 zagueiros, então, assim, tem muita coisa que eu acho que talvez o foco seja buscar uma continuidade. Vamos ver se ele vai ser essa continuidade ao trabalho de Vitor Pereira, né? A Ângela tá falando aqui, ó, 50 milhões por ano, é isso mesmo? Não é possível. Se for isso, tem que prender o Duílio. Se for 2 milhões, pelo menos 2 milhões, 50 milhões, seria 2 milhões de reais por... Não tem que fazer a conta aí, mas enfim. Mas técnico bom custa caro. E o Duílio está apostando nas próprias convicções, né? Ele está apostando nas próprias convicções. E eu não sei se você estava ouvindo no momento em que eu estava falando, Thiago, mas é o seguinte, quem está na parada negociando diretamente com o Bruno Lage é o Kia Jorabichian. Ou seja, o Kia está cada vez mais forte, né, no Corinthians, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Aliás, foi o Kia quem trouxe o Paulinho para o Corinthians. Essa história de que foi a Taunce que trouxe o Kia pro Corinthians que trouxe o Paulinho pro Corinthians é mentira. Foi o Kia quem trouxe. O William foi quem trouxe o William pro Corinthians também foi o Kia. O William já foi embora, mas foi ele quem trouxe. Quem trouxe o Vitor Pereira pro Corinthians foi o Kia. E agora o Kia está trazendo também o Bruno Lage. O Kia todo poderoso novamente. O Kia tá voltando com tudo aí, né? Então vamos pedir para ele trazer um investidor aí pro Corinthians, colocar um dinheiro pra gente montar um super elenco que a gente precisa aí de pelo menos uns 6 reforços pro ano que vem. O importante é fazer um negócio equilibrado aí para ver se vai dar tudo certo, né, Cereto? Exatamente. O Kia Jorabichian, que foi o todo-poderoso em 2005, né, com a MSI. Depois a MSI rompeu o contrato com o Corinthians porque o Ministério Público acabou acusando a MSI de lavagem de dinheiro no momento que estamos com quase
2.400 simultâneos. Deixe o seu like, você que está chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A informação do Marco Belo no podcast Timão é que o Bruno Lage é quase técnico do Corinthians, faltam poucos detalhes. E a situação, o professor Flávio está perguntando da poderosa Taulsa. Já fizeram o Pix para o Corinthians? Ainda não. A Taulsa continua devendo uma grana, são pelo menos 18 milhões de reais que a Taulsa está devendo no Corinthians, não pagou um tostão sequer, e a informação é que o Corinthians já tem uma carta de confissão da Taulsa, no momento a Taulsa, ela confessa, né, ela admite que tem essa dívida, mas ela não paga, né, tipo, devo, não nego, pago quando puder. E aí, e pensar que eles chegaram dizendo que, né, que iam contratar Cavani, que iam contratar Deus e todo mundo, e no final das contas não contrataram ninguém. Aliás, me passa pela cabeça agora o seguinte, será que o popular Bruno Lage vai querer trabalhar com Júnior Moraes? Será que Júnior Moraes, e parece que deu uma congelada no Thiago, não, e aí Thiago, será que Júnior Moraes será um dos preferidos, será aproveitado pelo técnico Bruno Lage? Eu acho complicado, porque o Vitor Pereira falou, numa das coletivas dele pós-jogo, quando foi perguntado sobre o Júnior Moraes, né, ele falou que ele não tá conseguindo nem treinar com intensidade, né? Então, quando a gente já sabe, técnico português, se o cara não treinar com intensidade, não vai nem pro jogo, nem relacionado. Vamos lembrar o caso do Cantilho lá, que o Vitor Pereira falou, ó, queridão, se quiser ir pro jogo, vai ter que correr, hein? Então, acho que a não ser que o Bruno Maziotti consiga resolver o problema físico do Júnior Moraes, para ele ter um ano, quem sabe aí ele ressurge das cinzas, né? A lá Rodriguinho, né? Que virou depois Rei Driguinho no Corinthians, aí dá uma esperança pra gente. Do contrário, né? É um salário alto e um cara que tá encostado por enquanto lá no elenco. Eu acho que vai ser difícil, Cereto. Já passamos dos 2.400 simultâneos aqui na live. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixe o seu like. Quem sabe a gente não bate nos 3.000 simultâneos hoje na live, o que seria muito legal. E vamos colocar pelo menos 2.500 simultâneos. Vamos colocar pelo menos 2.000 likes nessa parada. Boa noite, Cereto. Estou há 15 anos em Portugal e acompanho bem o futebol. E posso dizer que o Bruno não é nada de especial por aqui. Olha, quando eu vejo uma declaração dessa, obrigado, Fábio Mercedes, eu fico bastante preocupado, hein, Thiago? Porque se o Fábio tá lá em Portugal, tá acompanhando o futebol de Portugal há bastante tempo, e tá dizendo que o Bruno Lage não é nada de especial, aliás, eu até agora não vi, conversando com as pessoas, eu não vi, e conversei até com o Luiz Pinto Coelho, que é de Portugal, eu até vou buscar a mensagem dele aqui, ele é um cronista lá de Portugal, e ele diz o seguinte, que o trabalho do Bruno Lage, o modelo de jogo do Bruno Lage tem algumas semelhanças com o do Vitor Pereira, e que ele trabalha bem com a base, né? Lançou o João Félix, aquela coisa toda, mas ele não me fez um elogio. Me lembro que à época ele me disse, olha, o Vitor Pereira é muito bom, o Corinthians vai se surpreender com o Vitor Pereira, e muita gente elogiou o Vitor Pereira à época. Eu não tenho visto as pessoas elogiarem o Bruno Lage, e isso é muito preocupante, porque eu não vou dizer, gente, eu estaria mentindo se eu dissesse para você, olha, o cara é bom, eu não sei, não faço a menor ideia se o cara é bom, se o cara não é bom, entendeu? Então, só vendo o cara aqui, eu olho para os resultados, né? Eu olho para o currículo dele não é um currículo que você fala, nossa, que puta currículo, não é, né? O cara, como técnico profissional, ele trabalhou no Benfica e no Wolverhampton só. Foi campeão português no Benfica e foi muito mal no Wolverhampton. Ou seja, foi campeão português em Portugal, onde o campeonato tem um nível apenas razoável, e foi muito mal no Wolverhampton, onde o campeonato tem um nível muito bom. Agora, também é bom que se diga que em Portugal ele trabalhou no Benfica, que é um time top de linha, né? Que é um time que briga por títulos, e na Inglaterra ele trabalhou no Wolverhampton, que não é um time que briga por títulos. Né? Também tem essa diferença, né? Tem essa diferença. Então a gente não sabe, não dá para também fazer milagre toda hora, não é isso, né, Thiago? É isso, concordo, Sereta. Então, até uma coisa interessante aí que o Fábio escreveu, e toda vez que eu estava também procurando saber mais sobre o Bruno Lage, realmente eu não achei em nenhum lugar alguém falando, poxa, o cara deixou saudade. Inclusive, ouvi ao contrário, né? Ele foi bem, ganhou o título lá em Portugal.
mas ele não deixou saudade em Portugal, entendeu? Não é um cara que todo mundo pensa, nossa, traz ele de volta, né? Porque ele vai fazer um negócio aqui e vai dar tudo certo. E foi muito mal na Premier League lá no Wolverhampton. Então, pensando nisso, eu fico um pouco assim com o pé atrás, porque a gente sempre bateu muito e falou, ó, um cara para dirigir o Corinthians tem que ter cancha, tem que ser um cara com títulos, né, para organizar e para, né, chegar lá, colocar no banco quem tiver que sentar no banco, é um cara que tem que ter autoridade através da sua carreira para organizar e quebrar a panelinha de jogadores e tal. Aí eu vejo, será que o Bruno Lage tem essa cancha? Eu acho que às vezes não, e a gente tá credenciando o cara para trabalhar no Corinthians só porque ele é europeu. Olha só, o Thiago Lima é do Podcast Mão. Se você não conhece o Podcast Mão, que é o Podcast Mão do Marco Belo, que trouxe essa informação, que é do Podcast Mão do nosso Lucas Jesus, que está dizendo o seguinte: falar que o Wolves era fraco está errado. Antes dele, os Lobos disputaram pela primeira vez 2 Europas League seguidas. E com o Bruno Lage, que ele está chamando de Lajota quebrada, quase caíram. Me parece que o nosso Luquinha não está gostando muito da contratação do Bruno Lage, não é isso, Thiago? Não, ele mesmo, até mandei a mensagem pra ele aqui, ele não vai conseguir entrar na live, mas enfim, ele falou a mesma coisa, a gente tava conversando sobre isso, falou, cara, eu assisti vários jogos e na hora que entrou o nome dele em pauta, quando o Belo trouxe, ele falou assim, já fiquei assim porque eu não gostei do que eu vi na Premier League, ele não ia bem e a torcida não gostava dele, fiquei preocupado porque a gente sabe, o Corinthians não vai poder montar um time, uma seleção pro cara, e se ele não conseguiu se virar no Wolverhampton, será que ele vai conseguir se virar no Corinthians? Essa que é a pergunta, né? E é um detalhe, né? Dos técnicos à disposição do mercado, obviamente, o Vojvoda, a gente já explicou a questão do Vojvoda aqui, né? Que o Corinthians recebeu a sinalização de que o Vojvoda vai renovar o contrato com o Fortaleza, embora o nome do Vojvoda não esteja descartado, hein, gente? Futebol, essas coisas mudam muito rápido, tá? As notícias mudam muito rápido. Eu conversei durante a semana com conselheiros do Corinthians e os conselheiros me falaram, ó, aqui só se fala do Vojvoda. Mas quem manda é o Duílio, cara, né? Quem manda é o Duílio. Boa noite, Cereto. E, Thiago, tem que contratar jogadores, isso sim, não adianta trazer um treinador com esse elenco. Então você pega, por exemplo, o Galhardo. Galhardo, que era um nome sempre comentado, que é um nome sempre comentado, afinal de contas ele saiu do River Plate. O Rodrigo Caetano, gerente de futebol do Atlético Mineiro, deu uma entrevista e disse o seguinte, ó, o Galhardo, não dá para pagar o Galhardo. Né? Não dá. Ele ligou para o Galhardo. E o Galhardo disse para ele que vai ficar 6 meses sem trabalhar e que vai voltar a trabalhar só na metade da temporada. E dizem, aí o Rodrigo não confirmou a informação, de que o Nicolas, que deu essa informação, de que o Galhardo quer receber 5 milhões de reais por mês. Aí, meu amigo, 5 milhões de reais por mês não dá para pagar, certo? No momento em que passamos mais de 2.600 simultâneos aqui. Vamos tentar chegar nos 3.000 simultâneos? Deixe o seu like, rapaziada. Jorge Jesus, está no Fenerbahçe da Turquia. E pelo que eu tenho de informação, em janeiro, quando o Corinthians conversou com Jesus, o Duílio conversou com Jesus, não bateu o santo. Sabe quando não bate o santo? Não bateu o santo, tal. O Jesus é de uma arrogância. Não Jesus, né? Pelo amor de Deus. Mas o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus é de uma arrogância absurda. Então não bateu o santo. Outros técnicos portugueses que o Corinthians tentou em outros momentos estão empregados. O próprio Luiz Castro está no Botafogo, o Corinthians tentou em outros momentos, antes do Vitor Pereira. Aquele que tem a máscara do Zorro está empregado também, aquele que usava a máscara do Zorro, acho que é Paulo Fonseca, está empregado, está em um dos times aí. Eu tenho até a listinha, mas ele está empregado também aí. Outros técnicos também estão empregados. E aí o Corinthians, e aí surgiu essa questão aí do Bruno. Agora, o Cudê, você trouxe mesmo a questão do Cudê, né? No podcast em que o Yuri Alberto participou, o Yuri Alberto falou do Cudê, foi técnico dele no Internacional. Eu acho que seria uma boa, porque técnico livre no mercado, fez um bom trabalho no Internacional. Não sei por que o Corinthians não foi no Cudê, sabe? Não sei por que o Corinthians não optou. Seria mais fácil, inclusive, esta contratação. Mas é que o Duílio se apaixonou mesmo pela essa questão aí de técnicos portugueses. E aí vai fazer o quê? Só que é bom dizer o seguinte, né? Que o do Flamengo, por exemplo, Paulo Souza, não deu certo. Então não é porque porque acharam que iam com Paulo Souza, vai ser que nem o Jesus, né? Vai ser a mesma coisa que o Jesus.
vai reeditar o trabalho do Jesus, e não aconteceu. Não é todo técnico português que vai dar certo. Aliás, eu acho isso uma grande bobagem. Técnico bom não tem nacionalidade. Pode ser português, pode ser chinês, pode ser espanhol, pode ser a nacionalidade que for. Não interessa se é português ou não. Mas o Duílio estaria apaixonado pela metodologia da Europa, meu caro Thiago. Pois é, Sereta, eu acho assim, né? A metodologia, né, não precisa ser necessariamente português, né? O próprio Yuri Alberto falou, por exemplo, da metodologia de treinamento do Kudê, que era muito similar, né, nessa pegada aí de intensidade, de força física, para os jogadores poderem correr mais em campo, tal. E falou, inclusive, que o Kudê fez grande diferença na carreira dele, porque transformou ele num centroavante forte e rápido. Né, o que eu achei muito interessante, eu falei, poxa, então será que seria bom esse cara no Corinthians, já que ele fez um trabalho tão legal e tá livre no mercado e conhece o Brasil, pra gente não perder tempo, pré-temporada tá aí, a gente não gostaria de ver um cara ainda pra tentar entender como é que as coisas funcionam por aqui. Então, eu concordo realmente, e assim, também o Vojvoda, né, talvez ele daria continuidade a muitos aspectos do trabalho do Vitor Pereira, intensidade, marcação, repertório tático, joga com linha de 3, linha de 4, enfim, seria muito legal, mas o Duílio, pelo jeito, só quer saber de treinador português. E eu tenho essa dúvida, não é porque o Bruno Lage é português, eu não vejo ele na mesma prateleira que o Vitor Pereira, não vejo ele com a mesma qualidade para treinar o Corinthians. Tem muito menos experiência, né? O Vitor Pereira já tinha trabalhado na Turquia, já tinha trabalhado na Grécia, já tinha trabalhado na China, tinha trabalhado em Portugal, tem muito menos experiência. O Vitor Pereira não tinha trabalhado na Inglaterra como gostaria, inclusive o sonho do Vitor Pereira é trabalhar na Inglaterra. Emerson Casagrande, acho que o Corinthians só seria top com o Tite mesmo, mas o Corinthians já sabe que o Tite não vai querer trabalhar o ano que vem, o Corinthians o Tite vai querer ficar descansando o ano que vem. Então, olha o Antônio voltando. Lá vem o Silvinho português, eu prefiro o Galhardo. Os europeus demoraram para se adaptar, o VP já estava aqui, então já sabia dos problemas. O Corinthians, não, o VP não está bom agora, né? Mas o VP não pode ficar. O Corinthians tinha que trazer um técnico sul-americano. A galera não está botando muita fé. É evidente também que a opinião pública, no caso eu digo, a opinião pública, eu digo o seguinte, que é a torcida e é a imprensa, né? Ela muda muito de acordo com a previsão do tempo, né? Hoje vai chover, amanhã vai fazer sol. Se o cara chegar aqui e fizer um bom trabalho, porque daqui para frente nós vamos começar a destrinchar o trabalho do Bruno Lage, né? Saber quem é, saber quem não é, quais são os trabalhos que ele fez, da maneira que ele gosta de jogar, mas a gente só vai saber mesmo na hora em que ele começar jogando, quando ele começar trabalhando. Ele vai ter um tempo para trabalhar, que vai ser a pré-temporada. Agora, o que me incomoda mesmo é o que o Thiago falou. Deixa eu ler só aqui o Emerson Alves. Boa noite, Seretimão. Seretimão. Gosto de quando me chamam de Seretimão. Já deixei meu like. O que o Corinthians não pode fazer é cometer o mesmo erro com o Silvinho. Já ouvi falar que esse Portuga é muito fraco. Emerson Alves, do Jardim Elisa Maria. Jardim Elisa Maria. Zona Norte, aqui de São Paulo. Porque eu fico pensando, vai começar o Campeonato Paulista, e começa um jogo ruim, outro jogo ruim e tal, e aí vai lá, entrevista coletiva do professor Bruno Lage, que é aquela entrevista toda pomposa, né? O cara vai começar a falar de tática, vai começar a falar de entrelinhas, de amplitude, de largura, de não sei o que lá, mas vai dizer o seguinte, olha, ainda não tivemos tempo para trabalhar, ainda não tivemos tempo para conhecer o futebol brasileiro, o futebol brasileiro é completamente diferente dos outros, é mais difícil do que eu imaginava o futebol brasileiro, cada adversário joga de um jeito, aquela mesma conversa fiada do Vitor Pereira. Aí o cara só vai saber o que é o futebol brasileiro lá no mês de maio. No mês de maio, no mês de junho. Aí já foi o Campeonato Paulista, já dançou na Copa do Brasil, sabe? Já se complicou no começo da Libertadores, porque o Vitor Pereira ficou com esse discurso. O Vitor Pereira chegou no final do Campeonato Paulista, mas ficou com esse discurso até o mês de dezembro. Até o último jogo. Mês de dezembro? Não, até o mês de novembro, né? Até o último jogo, dezembro não chegou ainda. Até o último jogo dele no Campeonato Brasileiro, ele ficou com esse discurso. Então, esse é o meu medo, viu, Thiago?
Esse é o meu também. Essa adaptação aí, eu acho que a gente pode perder tempo e acabar. E assim, porque tá bom, se o cara vai se adaptar, então que fosse 2 temporadas o contrato dele. Agora, para uma temporada, na hora que ele se situar, já tá no meio do ano, aí a gente já ficou para trás, e aí na hora que o cara entender e começar a dar algum resultado, ele vai embora. Então não faz muito sentido isso para mim, né? Além de que ele é um cara que ele tem, não tem tanta experiência assim de, como a gente até brincou, de fazer a janta com o que tem na geladeira, né, como o Vojvoda, como o Vitor Pereira, que passou por outros países que ele passou, apesar de não ter passado na Premier League, né, ele se virou também com os times que ele, né, e ganhou títulos, né, então eu acho que isso me dá um pouquinho assim, um medo de falar, poxa, será que vai dar tempo? Ele vai ter que fazer em tempo recorde, né? Vai ter que chegar no Corinthians, entender tudo, se adaptar e dar resultado, porque é o ano que vem e acabou, né? Muito bem, a live do Acabou a Brincadeira em homenagem ao Marco Belo, na verdade, que trouxe essa notícia, e a gente está repercutindo essa notícia aqui de que o Corinthians pode fechar com o Bruno Lage. E, segundo o Marco Belo, faltam detalhes para que o Bruno Lage seja contratado e seja o novo técnico do Corinthians. Sereto, eu não estou preocupado com o técnico, eu quero um elenco bom e competitivo, e isso não temos. Bom, primeiro tem que comprar logo o Yuri Alberto, né, que fez declarações de amor ao Corinthians no podcast no Podpah. É impressionante como ele tá apaixonado pelo Corinthians, o Yuri Alberto. Tem que contratar logo, né? Acho também que deveria contratar em definitivo o Maicon, ou pelo menos prorrogar o empréstimo. Você já livra 2 boas contratações. E aí trazer 2 atacantes de ponta, pelo menos um atacante de ponta, para resolver a parada. Agora, é o que eu tô falando aqui, gente. E tem muita gente perguntando se o sistema tático que ele joga, o Lauro Reis, por exemplo, está dizendo, ó, eu vi alguns vídeos e ele gosta de um esquema 5-4-1. Não é exatamente uma retranca, né? Porque assim, na verdade, ele jogava no Wolverhampton, ele jogava assim nesse sistema, com 3 zagueiros, mas quando atacava, os alas atacam. O Vitor Pereira já fez isso no Corinthians também, então não vai ser uma novidade, mas ele também, no Benfica, jogava no 4-3-3, ele tem uma variação tática importante, então eu acho que ele não precisa saber o que vai acontecer. Agora, os reforços passam exatamente por essa necessidade do cara, porque é óbvio, né? Quando você faz uma reunião, e por isso demora os detalhes, quando fala em detalhes, a gente diz que são detalhes, mas os detalhes são importantes. A Tânia está dizendo, boa noite, Sereto, o importante é logo contratar o técnico e não perder tempo, seja ele qual for, tem adaptação, conhecer o elenco e o risco a se passar. Porque é isso. Primeiro, está conversando para saber qual é o elenco, né? Então, quais são os goleiros que nós temos aí, opa? Nós temos o Cássio e o Carlos Miguel, né? O Cássio, com certeza, ele conhece. O Carlos Miguel, tenho dúvidas, mas são bons goleiros. O Rodrigo, vocês acham que o VP pode ajudar a adaptação dele com um tipo de um workshop? Deveria, né? Eu não sei qual é a relação dos dois, né, Thiago? Mas deveria, seria natural, né? Os técnicos portugueses, numa dessas, eles poderiam conversar e trocar uma ideia, trocar uma figurinha, né? Eu acho que deveria. E também não sei se não foi uma espécie de indicação do VP. Pelo que eu sei, o que está fazendo a diferença é o trabalho do Kia Jorabichian, que já fez a diferença na hora de chegar ao VP. Eu acho, se for esse o caso, né, o VP indicou ele, e aí eles vão trocar aquela ideia, vai fazer uma transição, explicar como é que funciona. Olha, aqui você vai ter jogos 2 vezes por semana, você precisa gerenciar o elenco fisicamente assim, cuidado para um treinamento aí quando tiver muitos jogos aí durante o mês, não forçar a barra para não lesionar fulano, não sei o que, tal. Aí seria legal, aí já ficaria mais tranquilo. Agora, se for assim, sai o Vitor Pereira e chega o cara do zero para entender na fogueira como é que as coisas funcionam, aí já fica um pouquinho mais preocupado, Sereto. O pessoal está dizendo aqui, o Ale Oliveira está dizendo que o Cudê, com um elenco inferior ao atual do Corinthians, com o Patrick, o Edenilson e o Thiago Galhardo, deixou o Inter na liderança. Com esse elenco, ganharia o título em 2023. Mas, ao que parece, a informação que se tem é que o Corinthians não está indo no Cudê, o que não significa dizer também que não irá no futuro, né? Hélio Santos, fala Seretovski. Cara, se é para dar um tiro num cara que fez um trabalho ruim na Inglaterra, por que não deixar o Fernando Lázaro? Abraço, Mito!
Mas eu acho que agora não é hora de botar uma aposta, né? Que seria o Fernando Lázaro. Por mais que seja uma aposta também o técnico lá, o Bruno Lage, o CJ. Seria legal ver o Bielsa no Timão. O Bielsa é outro desses técnicos aí quase impossíveis de você contratar. Ele sempre pede muito dinheiro e ele é um técnico que está sempre cotado para trabalhar em seleção A, em seleção B, em seleção da Argentina, em time top da Europa, em Premier League. Esses caras. E essa é uma grande dificuldade de contratar técnicos, não só portugueses. No caso do Bielsa é um técnico argentino, mas técnicos nesse nível da primeira prateleira ou da segunda prateleira, né? Porque esses caras têm mercado no futebol brasileiro, tem mercado no futebol europeu. E eu sempre faço a ressalva de que Portugal está na Europa, obviamente. E, obviamente, também as portas ficam escancaradas para outros centros mais importantes. Espanha, Itália, Inglaterra. Os técnicos portugueses eles têm mais vantagem em relação aos brasileiros e são mais bem preparados por causa da escola portuguesa, que é, quando a gente fala em metodologia, depois do José Mourinho foi o primeiro grande técnico português, né, que conquistou grandes títulos, trabalhou nas grandes equipes da Europa. Ali se fez uma metodologia de treinamento. E através desta metodologia de treinamento, os caras botaram na cartilha, né? Existe uma academia hoje de futebol que você vai para a Europa, você vai para Portugal e se você tira uma licença, então hoje Portugal é referência no mundo todo através desta metodologia que partiu do José Mourinho. Mas veja só quem está chegando aqui, meu caro Thiago, é o nosso Charles Toledo, e eu pedi para que o Charles participasse para também falar a respeito deixa eu colocar o Charles aqui, para também falar a respeito, e é claro, evidente, importante a opinião do Charles, que está sempre conosco aqui, do Bruno Lage, que está praticamente contratado, o praticamente é sempre perigoso dizer, quase do Corinthians, e esse quase é sempre perigoso também dizer. Mas é a informação do momento, a informação do Marco Belo, meu caro Charles Toledo. Boa noite, Charles. Boa noite conosco aí. Olha só, é uma grande tratação. Será? Uma interrogação, na verdade, né? Que no Lage foi campeão, no Benfica foi bem, mas lá no Wolverhampton não foi bem assim, né? Foi quase rebaixado. Então fica aí uma pergunta também. Será? Eu acho um ponto de interrogação na cabeça do torcedor corintiano, Cereto e Thiago. Você vê, Charles representa também a torcida do Corinthians, o Thiago também representa a torcida do Corinthians, e todos estão com ponto de interrogação. E acho que é esse esse, exatamente, um ponto de interrogação é o que passa na cabeça do torcedor agora. Eu acho que o torcedor, num primeiro momento, eu não sei como é que tá a enquete. Ô Tom, se você tiver enquete, manda para mim aí por WhatsApp. Mas me parece que num primeiro momento, eu posso ser desmentido pela enquete, mas eu acho que num primeiro momento o torcedor ele está desapontado com essa possível contratação, Thiago. Eu tenho certeza, Cereto, porque eu também fiz umas enquetes aí na nossa última live, e inclusive até a gente perguntando, poxa, dentro da realidade, o que vocês gostariam de ver no Corinthians? Todo mundo gostaria de ver o Vojvoda, né? E depois logo atrás dele ficou o Kudê, né? Então eu acho que assim, a gente esperava, porque quando o Corinthians trouxe o Vitor Pereira, foi aquele papo, ó, vamos trazer um cara com cancha que é pra chegar e botar a ordem aqui em casa, entendeu? Então assim, e a gente sabe, o Bruno Lage, ele é mais novo, ele não tem esse histórico todo, então acho que o pessoal tava assim, bom, se é pra se virar com o que tem, vamos nos caras que a gente conhece aqui no nosso mercado brasileiro e que estão fazendo excelente trabalho, como o Vojvoda ou o Kudê, que fez um trabalho bom também antes de ir embora do Internacional. Quero queimar a minha língua, tá dizendo aqui o Felipe Franco, com esse cara, mas fiquei triste. E o Lucas Jesus tá dizendo que você, Charles, avisou a ele no privado que, na verdade, o técnico do Corinthians será o Lisca doido e que vem com reforço de peso, que é o Wellington Rato. Quem seria o Wellington Rato? Que eu não sei quem é o Wellington Rato. Jogador preferido do Charles Toledo. Até travou. Travou o Charles. E olha só, não é não, viu? Isso aí é fake news do Luquinhas, tá?
Ô Luquias, isso aí é fake news, tá? Mas eu quero dizer também, fica um ponto de interrogação também, Cereto, mas também para os jogadores, para o nosso elenco, né? Para 2023, dizer lá que ele vai trazer o quê? 5 pessoas na comissão técnica por aí, os profissionais que ele vai trabalhar aqui no Brasil. E outra coisa também, uma questão muito importante, é ele conhecer o futebol brasileiro. Vocês já estavam falando sobre isso. E é um ponto, de novo, vamos regredir nesse aspecto, né? O Vitor Pereira já conhecia o futebol brasileiro, foi apresentado ali ao grande campeonato nosso brasileiro e vai ter que tudo de novo, vai ser tudo de novo. Todo esse aprendizado agora com o Bruno Lage. Sobre a questão da comissão técnica, é bom dizer o seguinte, isso é um dos pontos que está pegando, né? O Corinthians está lá conversando com ele sobre essa questão. O Sérgio Capalbo está dizendo que o Antônio Carlos Zago disse que sonha em voltar para o Corinthians, disse que está preparado, disse que estudou muito e que tem os moldes de treinador europeu, está livre do mercado. O Antônio Carlos Zago está negociando com o Bahia, né? Foi o Antônio Carlos Zago quem comandou a reformulação do Corinthians ao lado do Mano Menezes, quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, a partir de 2008. A comissão técnica do Bruno Lage no Wolverhampton, ela tinha 6 integrantes, que tinham um preparador de goleiros, e isso, se acontecer no Corinthians, vai ser uma novidade, porque o Vitor Pereira não veio, a não ser que eu esteja equivocado, mas acho que o Vitor Pereira não veio com preparador de goleiros. Era o preparador de goleiros mesmo do Corinthians que estava trabalhando por aqui. Mas com o Bruno Lage lá no Wolverhampton, tinha um preparador de goleiros, o Tony Roberts, treinador de goleiros, que eu também não sei por esse nome, deve ser em inglês. Numa dessa era o preparador de goleiros do próprio Wolverhampton, né? Não sei. O Johnny Conceição, por esse sobrenome, evidentemente que é português, é observador técnico. O Luiz Nascimento é auxiliar técnico. O Carlos Cachada, preparador físico. O Alexandre Silva, observador técnico e analista. E o Diogo Camacho, analista. Então, o que se fala é que pelo menos vem o Bruno Lage e mais 5 na comissão técnica. Os caras, é assim que os caras trabalham, né? É desse jeito que eles trabalham. E o Corinthians tem que ficar ciente disso, que comissão técnica europeia tem esse trabalho, é assim que trabalha com comissões técnicas grandes. Rodrigo está dizendo o seguinte, o Vojvoda não tem o mesmo nível do segundo ou do terceiro escalão da Europa? Não dá para saber, né? Porque o Vojvoda ainda não tem currículo pra gente saber. Tampouco o Bruno Lage, mas o Bruno Lage foi campeão do Benfica. Queira ou não queira, um campeonato no Benfica é um campeonato importante, né? O cara é campeão português. O Vojvoda não tem um título, a não ser. O Vojvoda é campeão do Nordeste, Copa do Nordeste, 2 vezes campeão com o Ceará, aliás, com Fortaleza, do Campeonato Cearense. Pô, não dá para comparar os títulos da Copa do Nordeste, e aí eu não tô falando, pelo amor de Deus, hein? Nada contra o Nordeste e Copa do Nordeste, antes que alguém encha o meu saco, hein? Mas é óbvio que o Campeonato Português, campeão nacional com o Benfica é uma coisa, campeão da Copa do Nordeste com Fortaleza é outra. Por esse ponto de vista, o Bruno Lage tem mais currículo, né, Thiago? Sim, se a gente for pensar, né, o campeonato português, além de ser um campeonato em Portugal, né, europeu, é nacional, né, e o Vojvoda ele ganhou apenas o campeonato local, né, não só um, né, mas o que também ele fez um excelente trabalho com um time com um elenco não tão bom, né, que é o do Fortaleza, se você comparar a folha do Fortaleza com o do Corinthians, mas enfim, eu acho que isso realmente, se for comparar um com o outro, ele tá na frente o Bruno Lage, o Cereto. O Adriano tá mandando um abraço aqui no canal do Júlio. Grande abraço, Adriano. Sereto, um abraço, meu amigo. Vai Corinthians, vai Corinthians. Alô, Adriano. Um beijo pro Léo, um beijo pra Simone, um beijo pra todo mundo aí, meu querido. Adriano está participando conosco aqui. Ainda estamos com mais de 2.600 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Alguém ainda não deu live? Não deu o like? Alguém ainda não deu like? Alguém ainda não conhece o Podcast Timão? Se você não conhece o Podcast Timão, dá uma passada lá, que também é um canal da mais alta qualidade, é o canal onde o Marco Belo deu a informação a respeito do Bruno Lage. O Igor Mantas, Cereto, acho uma boa aposta a qualquer coisa. Qualquer coisa, se der errado, teremos o VP e o Tite no final do ano para recorrer de novo. O Tite, sim, o VP não sei se volta mais. O Tite talvez volte um dia ainda para o Corinthians. Eu tenho pelo menos a sensação de que o Tite um dia será novamente o técnico do Corinthians. O Vitor Pereira acho que não, hein, Thiago?
O Vitor Pereira também tive essa sensação, acho que não, acho que ele, porque também teve uma notícia de que ele não gostou muito de São Paulo, até quando eu falei sobre isso, teve gente que ficou muito brava comigo, você tá falando aí, fake news, não, se foi uma pessoa ligada ao Vitor Pereira que falou que ele não curtiu muito a cidade, quando ele chegou, enfim, tem essa impressão, esse sentimento, vamos dizer assim, mas o Tite com certeza, eu acho que ele um dia volta, ele vai passar aí o ciclo dele, seleção brasileira, vai passar pela Europa, mas no coração dele o Corinthians sempre vai ter um lugar especial, Cereto. Sempre. E ele já disse isso, né? Que o Corinthians, de fato, é um time muito especial, não por acaso pela história que ele tem com o Sport Clube Corinthians Paulista, mas agora o Tite está com a cabeça na Copa do Mundo. E o torcedor corintiano está com a cabeça, é claro, no próximo técnico do Corinthians, na possibilidade de reforços, na possibilidade do técnico português ser contratado. Tem gente perguntando aqui boa noite, aqui, ó, por exemplo, o Alex Leal. Boa noite, Cereto. Agora não sei, não seria a hora de ir atrás do Jorge Jesus? Ele já está até acostumado com o futebol brasileiro. Acho que não. Eu acho que não, tá? Eu acho que o Jorge Jesus. Deixa eu perguntar isso pro Charles. Charles, o que você acha? O Jesus seria uma boa para você? Eu acho que nesse momento não, viu? Cereto e Thiago não seria uma boa pro time do Corinthians. Eu acho que a fase dele aqui já passou. Técnico que a gente também não tem acompanhado tanto o trabalho. Eu acho que na pauta aí mesmo seria o Vojvoda, o grande nome pro time do Corinthians pela constante curva de evolução que ele vem para Fortaleza e como técnico também, né? Exatamente. O Vojvoda, ele eu diria, é o que eu disse durante a semana, conversando com as pessoas ligadas ao Corinthians, ele era o preferido de 10 entre 10 conselheiros do Corinthians. É claro que todo mundo dizia que o ideal seria o Tite, mas sabendo do problema da questão do Tite de não trabalhar o ano que vem, todo mundo sabendo que o Tite não vai dar para esse momento, né, não seria nesse momento viável, todo mundo apostava na contratação do Vojvoda. A informação que eu tenho é que o Corinthians não fez uma proposta efetiva para o Vojvoda, justamente porque sentiu que o Vojvoda vai renovar o contrato lá com Fortaleza. E sobre isso eu falei mais cedo até o seguinte, e quero falar de novo. Acho que o Vojvoda tem todo o direito de escolher trabalhar onde ele quiser, de continuar trabalhando no Fortaleza. Se ele se sente bem lá, ele recebeu uma proposta de renovação, o Fortaleza vai disputar a Libertadores da América o ano que vem de novo, tudo bem que é fase de pré-Libertadores, vai ter que passar primeiro da fase de pré-Libertadores, o Corinthians já está na fase de grupos, mas o Fortaleza prometeu para ele reforços, o time vai melhorar, aquela coisa toda, e ele disse não para o Vasco, disse não para o Santos, disse não para o Atlético Mineiro, e não sei se diria não para o Corinthians ou não, né? Não faço a menor ideia, de repente para o Corinthians ele mudaria de figura. Mas acho que do ponto de vista da carreira seria uma projeção de visibilidade para o Vojvoda assumir o Corinthians. E acho que não tem comparação, né? E aí eu vi muita gente falando, mas é preconceito contra o Nordeste. Gente, não sabe, para com essa história idiota. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver com Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte, uma coisa é você comandar o Fortaleza, outra coisa é você comandar o Corinthians, ou não tem diferença de tamanho? Claro que tem diferença de tamanho. Óbvio que tem diferença de tamanho, né? E agora, o Vojvoda é que sabe o que ele vai fazer da vida. E até onde se sabe também o Corinthians não fez ou alguém conhecia o Vitor Pereira até ele trabalhar no Corinthians? Né? É outra história. O Corinthians tem uma projeção gigantesca pro bem e pro mal. Também é verdade que se o Vojvoda viesse e perdesse já o Campeonato Paulista, poderia dançar, coisa que não aconteceu no Fortaleza. Seguraram a onda dele no Fortaleza, mesmo com uma péssima campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E aí, Thiago, o que você acha? Eu acho também, concordo aí com o Charles, eu acho que o Vojvoda seria a melhor opção, mas se ele não quer ir pro Corinthians, pode ser também, a gente tem que pensar, que às vezes o cara pensou assim, bom, eu tô num momento bom na minha carreira, né, agora eu tô subindo a rampa, né, tô chegando lá em cima, pessoal, tô chamando a atenção dos times, e de repente ele pode não se sentir preparado para pegar um trabalho na pressão que vai ser, porque uma coisa é verdade, vamos pensar, ele pensando também do lado dele, se ele assume o Corinthians e toma aí de repente uma goleada no Campeonato Paulista, alguma coisa assim, dá algum entreveiro ali,
o cara pode se afundar, acabou o mercado brasileiro para ele depois. Então, de repente, ele vai falar, deixa eu fazer um trabalho sólido aqui, mais uma temporada, 2, e aí depois eu dou um passo à frente. Às vezes o cara pode pensar um pouquinho mais devagar e pode estar certo também, né? Como é que a gente vai saber? Ô Charles, você que é um homem internacional, qual é essa moeda aqui, ó? O Newton Zisman fala de Israel. Diz que tá levando muita fé no Corinthians. Olha, Israel, né? Eu tenho vontade de conhecer o Israel, mas tenho medo. Tenho vontade, mas tenho medo. Mas tenho vontade, né? Porque vai que esteja uma confusão, não a faixa de Gaza ali, né? Aliás, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não consigo entender aquela bagunça toda lá, mas Israel em si eu gostaria muito de conhecer. Um grande abraço daqui de Israel. Estou levando muita fé no Corinthians, vamos dar voto de confiança no Bruno Lage, vai Corinthians. Qual é a moeda aí, meu amigo? Eu não sei qual é a moeda. E aí, Charles, sabe qual é a moeda ali do... Pergunta. Não sabe qual é a moeda. Essa eu passei, hein? Não, eu passei. Mas dizendo um pouquinho mais sobre o Vojvoda, quero dizer que ele já está adaptado ao futebol brasileiro. Uma das maiores preocupações que eu tenho é a adaptação do Bruno Lage nesse Brasilzão de proporções continentais, indas e vindas aí durante o Campeonato Brasileiro. Também conhecer os clubes, né? Porque o Vojvoda já conhece, já jogou os clubes da Série A, conhece os jogadores, então é um ponto realmente de interrogação na cabeça do torcedor corintiano, Cereto. Bruno Lage pode ser o novo técnico do Corinthians, segundo o Marco Belo, ele já deu o ok, mas faltam detalhes para assinar o contrato. Enquanto não assinar o contrato, velho, nós temos que tomar cuidado, né? Nós sabemos que eu já cansei de apanhar, mas enfim, então vamos segurar a onda, eu já cansei de cravar e depois apanhar, mas então nós estamos devagar. O Gustavo Almeida tem toda a razão, né? Medo de Israel, melhor ir pro Rio de Janeiro, né? Andar pelo centro de São Paulo, lugares seguros. Gustavo Almeida, eu tinha certeza que eu ia falar e que ia vir bomba. Realmente, é óbvio, eu falei bobagem, realmente é complicado, então não vamos falar sobre isso. A moeda de Israel, segundo está dizendo aqui o Felipe Santos, é o novo shekel israelense. Não sei se procede. E quantos reais valem um novo shekel israelense? Meu caro Felipe Santos. Também não sei. E você saberia dizer, meu caro Thiago Silva, qual é a diferença entre um camelo e o dromedário? Aliás, o Felipe Santos está colocando aí a foto de capivaras, né? Capivara é outro bicho. O camelo e o dromedário tem uma diferença básica. Eu quero perguntar para você, momento cultural no canal do Cereto. Boa pergunta. É o calombo nas costas. O calombo também conhecido como corcovas. Exatamente. As corcovas, o dromedário tem duas corcovas. Tem o dromedário não, o camelo. O camelo tem duas corcovas. Atenção. O camelo tem duas corcovas e o dromedário tem uma corcova, tá certo, Charles? Foi o Charles que me ensinou. Não sei se o Charles tem razão. Ah, não, isso não é uma capivara, Charles. São cotias. Não são capivaras. Agora, qual a diferença entre capivara e cotia? Eu também não sei. Agora, o mundo animal no canal do CD. Estamos com um pequeno delayzinho, um pequeno atraso entre a minha comunicação e a comunicação do Charles. Ou então ele ficou quieto mesmo porque achou que eu falei besteira, o que não é difícil. Severino Mendes, R$1,56 está valendo a moeda israelense aí na cotação. O novo shekel israelense vale R$1,56. Também está falando aqui o Breno Cruz. Bom, estamos falando então sobre a contratação. Estamos nesse momento com 1h12 de live. Estamos encaminhando para o final da live. Estamos aqui. Eu quero saber o seguinte: quero saber primeiro como é que está a nossa enquete. Tô perguntando pro nosso Tomaso. O Tomaso desapareceu, rapaz. Deixa eu ver se ele mandou. Ele mandou aqui. Ele mandou aqui, ó. Sabe como é que tá a enquete? A enquete tá o seguinte, ó. Mais de 3.500 votos, hein? Mais de 3.500 votos na enquete. E olha, empate técnico. Olha, Thiago. Que coisa impressionante. Eu perguntei o seguinte: Bruno Lage é o técnico ideal para o Corinthians? E até agora tá dando o seguinte: sim, 51%. Não, 49%.
muito dividido, muito dividido. Olha, surpreendente esse resultado, mais de 3.500 votos e a galera, nesse momento, quase que metade decepcionada, né, com a contratação, metade achando que não é uma boa contratação e metade achando que é, sim, uma boa contratação. E acho que a metade que diz que é uma boa contratação também não conhece o trabalho do técnico, do Bruno Lage, mas está esperançosa por ser um técnico português. E a metade que diz não conhece e não gostaria de conhecer, Thiago. Acho que é essa coisa. Eu acho que é por aí também. Eu até me surpreendi, eu achei que ia ser a maior votação para o não, né? Que ele não seria o ideal, né? Porque na verdade eu também não conhecia muito, mas quanto mais eu me informei sobre o trabalho do Bruno Lage, eu já fiquei um pouquinho com aquele pé atrás, com a preocupação. E o Luquinha, que tá aí, né, também me deixou mais preocupado, que é assíduo aí na Premier League. Ele me falou, o cara não foi bem lá. Aí eu falei, ixi, então, será que esse vai ser o problema aí, ó lá? JJ é líder no Turcão, com ótimo futebol no Fener, coisa que não acontecia há tempos, adoraria ele. Seria até estranho, porque historicamente o pessoal fala em Portugal que o Jorge Jesus e o Vitor Pereira são tipos rivais, né? Dois treinadores competiam um com o outro, seria até complicado depois de receber, assim, ter essa relação tão bonita da torcida com o Vitor Pereira, depois aceitar o Jorge Jesus, Cereto. É isso. E o Jesus vive uma relação de amor e ódio lá com a torcida do Fenerbahçe, que é uma torcida absolutamente apaixonada, assim como é a torcida do Corinthians, né? Mas acho que o Jesus não vem. Antônio Alves, corintiano, boa noite, meu amigo Carlos Cereto, vai Corinthians, se bem que o Jesus também tem um bom, o Kia Jorobichão, um bom trânsito com o Kia Jorobichão, mas acho que dificilmente o Jesus vem. E para vir para o Corinthians agora, nesse momento, ele ia pedir uma fortuna, e acho que é difícil. E também o Jesus, ele vive se oferecendo para todos os times, né, do futebol mundial. O melhor nome seria o Galhardo, ao menos não tentar trazê-lo, é um erro da nossa diretoria. Mas, balanceando o financeiro e qualidade técnica, o Cudê seria ótimo também. Abraço, Cereto, obrigado, Dionísio, pelo carinho da sua audiência. Fala, Charles Toledo, o que você quer falar, Charles Toledo? Você que está voltando aqui, e você caiu no momento em que falávamos das cotias e também dos dromedários, que eram assuntos menos importantes. Vamos falar do técnico do Corinthians, Charles. Exatamente, né? Acho que aí, então, nas próximas horas, provavelmente o Corinthians anuncia o novo técnico do Corinthians e vai ficar esse ponto de interrogação, mas se ele vir, o torcedor tem que abraçar mesmo o novo técnico, tem que acreditar no trabalho, né? Que acho que é fundamental a torcida abraçar o time e o técnico nesse novo processo para 2023. Tiagão, dá uma moral aí com o Cereto, outro monstro sagrado, lembra de Nova Odessa nesta audiência, Nova Odessa pertinho de Campinas ali, Arley Caetano, grande Nova Odessa, o que é nosso também youtuber espectador do podcast Mão, meu caro Thiago, com certeza. Sim, ó, abraço aí pro Arley, tá sempre com a gente também nas lives noturnas, então tamo junto, obrigado aí, então, mais um aí que tá antenado nos dois canais, show de bola, brigadão aí, e um vai Corinthians aí, Arley. Vai Corinthians para todo mundo. José Carlos da Silva, boa noite, Cereto. Não conheço este técnico. O pessoal da ESPN comentou que o trabalho dele não foi bom na Inglaterra. Teve 33% de aproveitamento, acho que um pouco mais, 37% de aproveitamento, mas realmente lá na Inglaterra ele não foi bem. Vamos ver se aqui vai ser melhor. Essa questão do aproveitamento dele na Inglaterra é que nos preocupa. E outra coisa que preocupa também é o seguinte, que a temporada, o Corinthians tem que se cercar dessa questão, né? Porque a nossa temporada é uma temporada, a não ser que eu esteja falando bobagem, não sei como é que vai ser o ano que vem, mas acho que sim, né? A temporada, nossa temporada é uma temporada diferente, quer dizer, a janela, começam os campeonatos lá no meio do ano, né? E aí ele não pode, de repente, abandonar o Corinthians, aí vai ter multa rescisória, não vai ter, vai que largue o Corinthians do meio do ano para ir lá de novo pro futebol europeu, né? Isso é uma coisa que o Corinthians tem que se ligar, né, Charles? Quando você traz um técnico europeu, porque obrigatoriamente, pela informação que a gente tem, não vai poder ser um contrato maior do que um ano, porque o mandato do Duílio vai só até dezembro. Mas vai que no meio do ano o cara pega o boné e vai embora. Tem que tomar cuidado com isso também, né?
Exatamente. O Corinthians tem que tomar cuidado, mas eu acho que vai ser um ano de muito trabalho também. Acho que se o Bruno Lage chegar ao Corinthians, ele vai querer ficar o ano todo também para tentar aí novas opções, para dar a cara do Corinthians, né? Então acho que sim. Eu acho que é preocupante por um lado, mas eu acho que ele faz o trabalho dele ali durante um ano e aí ao longo de 2023 nossas análises serão mais profundas sobre o trabalho dele. O Rafael Dornas está dizendo que o Cudê, que é torcedor do Galo, está chegando aqui conosco. Obrigado pelo carinho da audiência, do pessoal do Galo, da torcida do Galo. O boa noite, seria um abraço da torcida do Galo. E o Cudê fechou com o Galo. Está dizendo que o Cudê fechou com o Galo. Então é mais um técnico que não tinha, mais um time que não tinha técnico e que agora tem, se a informação realmente proceder. E a gente vai encaixando as peças aí, quer dizer, o Cudê, o Galo também estava de olho no Vojvoda. O Vojvoda disse não, aí o Galo foi imediatamente atrás do Cudê. O João Paulo também está dizendo, o Cudê fechou com o Galo, Cereto. Então vamos esquecer o Cudê. Estamos com 2.300 likes, obrigado, hein, gente. Bastante like, deixe o seu like aí pra gente. Então, estamos ainda com 2.400 simultâneas. 2.400 pessoas simultâneas. A diretoria do Corinthians está perdidinha, tá dizendo aqui o Fábio. Estão contratando um cara só porque é português e treinou na Premier League. Parece que nem viram o currículo do cara. Estatística, aproveitamento e tal. Agora, também tem o seguinte, né, Thiago? A gente não sabe nem 10% do que acontece nos bastidores do futebol. A gente tenta saber, né? Por exemplo, de repente o Corinthians foi atrás do Cudê e o Cudê já estava fechado com o Galo. De repente o Corinthians foi atrás do Vojvoda, o Vojvoda já estava renovado, já estava fechado com Fortaleza. Né? De repente o Corinthians tentou o Galhardo e soube que o Galhardo não vai treinar ninguém. De repente, dessas coisas, porque pode não ter sido o primeiro nome, né? O Bruno Lage. A gente não sabe como é que funcionam essas coisas. Quando vaza, e às vezes vaza mais de um nome, é porque é natural que numa lista de treinadores, quando você vai tentar contratar um técnico novo, você coloque lá 2, 3 treinadores, plano A, plano B, plano C. É natural que isso aconteça, né? E é natural também que, porque há quem diga, o Edson Dias lá de Mogi Guaçu tá mandando um abraço pra gente. Obrigado, Edson Dias. Sempre na área, parabéns pelo programa. Obrigado, Edson. Mogi Guaçu faz parte lá da grande Itapira, grande Mogi Guaçu. Tem um peixe maravilhoso em Mogi Guaçu. Já fui e vou várias vezes para comer peixe lá em Mogi Guaçu. Ali na Cachoeira. Então, o Duílio, me disseram que o Duílio, a questão da saúde do Duílio, ele teve um problema ali de saúde, ficou uns 10 dias internado e tal. Pouca gente soube disso. Isso atrapalhou também no planejamento, porque eles já sabiam que o Vitor Pereira não ia ficar. Porque quem manda no Corinthians é o Duílio. Né? O Roberto de Andrade e o Alessandro estão lá como figuras decorativas. Quem resolve a parada no Corinthians é o Duílio Monteiro Alves, o Thiago. Concordo, Cereto. Pensando por essa aí perspectiva, né? A gente não sabe. Se foi isso também, parabéns pro Duílio, que conseguiu, né, sondar os outros treinadores sem deixar vazar, porque realmente da outra vez, quando o Corinthians ficou tomando os nãos aí de Renato Gaúcho, Diego Aguirre, não foi legal pro Corinthians. Eu achei que o Corinthians deu uma desmoralizada, assim, ninguém quer trabalhar lá. Então, se for esse o caso, né, a gente já percebeu que parece que o Vojvoda quer ficar mesmo no Fortaleza. O Cudê já estava fechando com o Atlético Mineiro. Então, de uma certa forma, tem alguns aspectos que são similares aí, né, com o trabalho do Vitor Pereira. Então a torcida vai ter que abraçar aí o novo treinador, vamos pra cima e torcer pra dar tudo certo, né? É o que tem pra fazer agora. Entre os assuntos mais importantes olha, nesse momento, entre os assuntos de esporte mais citados nos trending topics do Twitter, meu caro Charles Toledo, o primeiro assunto é o Bruno Lage, né? Que demonstra a força da torcida do Corinthians, a expectativa da torcida do Corinthians, né? A nossa audiência demonstra isso também, a expectativa da torcida do Corinthians. O segundo assunto é o Vojvoda, né? O que também está relacionado ao Corinthians. O terceiro assunto é o Cudê, que neste momento está sendo anunciado, não sei se foi anunciado, mas está sendo noticiado como técnico do Atlético Mineiro. O quarto assunto é Jorge Jesus, tá? Quarto assunto é Jorge Jesus, que dizem
que segue atento ao futebol brasileiro. O Jorge Jesus vive se oferecendo para tudo quanto é lado, reparou? Todos os futebols do mundo atento. Todos. Segue atento ao futebol brasileiro, está no futebol da Turquia, está atento a todos os... daqui a pouco está atento à seleção brasileira também, quer ser técnico da seleção, né? Mas o Bruno Lage, nesse momento, quem não sabe quem é o Bruno Lage está querendo saber, viu, Charles? Exatamente, né? E essas notícias aí nas redes sociais, aí 1, 2, 3, o quarto lugar, prova a grandeza do Corinthians, né? O tamanho do Corinthians, a torcida pesquisando, indo atrás, querendo saber mais sobre os técnicos que são cotados para treinar o Corinthians em 2023, Cereto. E o Vitor Hugo parece que está mais bem informado sobre a questão do Bruno Lage lá na Premier League, dizendo que ele teve um começo bom na Premier League, porém o time caiu de rendimento quando os jogadores saíram na janela. E algumas contusões. Saíram com o time em 10... Ele saiu com o time era o 10º colocado. E hoje o time é o último colocado na Premier League. Esse é o que está dizendo aí o Vitor Hugo. O Leonardo está dizendo, Ceretinho, eu acredito que o JJ não vem porque ele está trabalhando e eu acho que um bom nome seria o Paulo Fonseca. Paulo Fonseca está trabalhando também. Não lembro exatamente agora qual é o time, eu posso até dar uma checada aqui. Porque eu fiz uma pesquisa, acho que hoje ou ontem eu fiz uma pesquisa sobre os técnicos portugueses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os técnicos portugueses. O Andrés Vilas-Boas. O André Vilas-Boas, que é sempre um nome comentado, ele quer ser técnico. O André Vilas-Boas já foi técnico do Olympique de Marseille, técnico do Tottenham, técnico do Chelsea, é um técnico de primeira linha. Ele quer ser presidente do Porto. Olha só. O cara quer ser presidente do Porto, então não vai. E provavelmente o ano que vem ele vai se candidatar a presidente do Porto. Bom, o outro português aqui, deixa eu ver aqui. Um que está desempregado, mas eu não faço a menor ideia de quem seja, é o Ricardo Soares, que estava também cotado, 48 anos. Estava no Al Ahly, trabalhando no Gil Vicente e outros times pequenos do futebol português, mas dizem que é um técnico ofensivo. O Carlos Carvalhal está no Celta de Vigo. Esse foi um nome comentado no Corinthians, mas ele está no Celta de Vigo. E ele foi para o Celta de Vigo justamente no lugar do Kudê. O Kudê estava no Celta de Vigo. O Jorge Jesus está no Fenerbahçe. O Leonardo Jardim está no Al Ahly. O Leonardo Jardim. O Luiz Castro está no Botafogo. O Paulo Fonseca, que é o Zorro, ele está no Lille da França. Tá? O Paulo Fonseca está no Lille da França. Eu falei do Ricardo Soares. O Rui Vitória está no Egito. Tá? O Rui Vitória está no Egito. E o Paulo Souza, que foi técnico do Flamengo, não interessa ao Corinthians. Tá? Porque foi muito mal no Flamengo recentemente. Você vê, interessava o Corinthians lá atrás, não interessa mais. O Pedro Martins, que também é um nome que foi comentado, está no Olympiacos da Grécia. E é evidente que o Corinthians fez essa pesquisa toda aí, né? É óbvio que o Corinthians procurou, que o Corinthians também... A mesma pesquisa que eu fiz, o Corinthians fez, né? Por que não o BKSS? Está perguntando aqui a Priscila Costa. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo carinho da tua audiência. O BKSS é argentino? Se eu não estou falando bobagem, né? Argentino. Ele está desempregado, mas... não sei. Eu acho que seria uma boa. O Sebastian BKSS. Está me parecendo... Eu vi o Duílio falando... Dando uma entrevista... o ano passado, quando contratou o Vitor Pereira... E ele disse que optou à época por um técnico português pela questão do idioma. Mas não vejo o porquê o idioma espanhol, no caso, né, do técnico argentino, seria um problema aqui. O portunhol, né, o cara se adapta, não seria nenhum problema aqui no futebol brasileiro, pelo contrário. O Edmar de Lindóia, opa, grande Lindóia, também faz parte da grande Itapira, obrigado Edmar. Não adianta o técnico ser ofensivo, tem que ver os jogadores que temos. Pois é, isso exatamente, foi aquilo que a gente estava elencando, né, os pontos de atenção que o Corinthians tem que ter aí nesse momento, né, a adaptação do técnico ao futebol brasileiro e também peças ali fundamentais que são os jogadores do time do Corinthians, né? Tem que rejuvenescer esse Corinthians novamente. Então acho que aí é um ponto importante também. Bom, meus amigos, estamos agora ainda com estamos já com 1h28 de live.
Estamos ainda com 2.400 simultâneos. Eu quero, Tom, só você, por gentileza, tentar atualizar a enquete, tá? Para eu fechar essa enquete, porque estava pau a pau. Atualiza a enquete para mim, manda aqui para mim no WhatsApp, porque realmente tinha mais de 3.500 votos. Vamos ver se já subiu. Uma audiência absurda na live de hoje, tá? E mostrando o prestígio que a gente tem, que o podcast mantém. E eu fiz questão de abrir essa live, convidar o Thiago. O Lucas não pôde participar, o Marco Belo tá correndo atrás, que nem um maluco da notícia. Foi o Marco Belo que me avisou, tá? Aliás, o Marco Belo tá digitando aqui, deixa eu ver, de repente, mas meu Deus do céu, tô até com medo aqui agora. Marco Belo digitando. Numa dessa. Perigo. Bom, ele tá no ar do rádio, ele tá no ar na rádio. Ele tá no ar do rádio desde hoje. Ele tá lá dando notícia, ele tá lá na Transamérica. Depois, se quiserem, depois vão lá pra Rádio Transamérica, tá? Que ele tá lá dando as notícias. Mas ele mandou pra mim, ele me mandou tá quase certo, ele mandou, era 8h38. Estão vendo a comissão técnica e a gente tá trocando figurinhas desde manhã. E aí eu falei, então vou pra live, se você quiser participar da live, vem com a gente. E ele tava lá na Transamérica, ele está lá na Transamérica. Olha, mais de 4.300 votos na enquete. Sensacional. 4.300 votos. Sim, Bruno Lage, 51%. Olha, pau a pau. 51% sim, 49% não. Absurdo o empate técnico, né? Metade gostam do nome, metade não gosta do nome. E o Ronaldo Oliveira, Sereto, o Bruno Lage é um técnico novo. Vocês falam que tem que renovar o time porque não começa a jogar com o treinador e colocar os jovens para jogar. Agora a gente vai ver. O João Félix foi revelação do Bruno Lage. Isso certamente. João Félix, que é um grande destaque do Atlético de Madrid, hoje na seleção de Portugal, isso certamente está sendo comentado. Charles Toledo, suas considerações finais. Charles Toledo, Bruno Lage, vem aí, Charles. Ainda com 2.400 simultâneos aqui na live, Charles. Fale para a nossa enorme audiência, Charles. Gigantesca audiência, 10h30 da noite. O seu boa noite, Charles. E a gente vai continuar ligado, né? Porque no balanço das horas, tudo pode mudar, hein? Exatamente. Um abraço aí ao Thiago Lima, é sempre um prazer participar com você. Um abraço, Sereto, e essa audiência maravilhosa que nós temos nessa noite. E dizer aí que o Bruno Lage, para mim, ainda continua um ponto de interrogação, mas se ele chegar ao Corinthians, que seja recebido de braços abertos pela torcida do Corinthians e vamos apoiá-lo sempre. E 2.600 likes. Muito obrigado ao professor Flávio. Ainda quem não deixou o like, hein? Senta a mão no like aí pra gente completar 3.000 likes no programa de hoje, gente. Thiago Lima, vamos ficar de olho aí, porque, sei lá, a tendência é que isso se confirme nessa sexta-feira. Imagino que o Corinthians já confirme logo na sexta, porque é o seguinte, depois vai começar a Copa do Mundo e a notícia vai ficar meio apagada, né? Se bem que nada apaga o Corinthians, né? Nada apaga o Corinthians, mas o ideal é que o Corinthians já conseguisse, claro que nem sempre é no tempo que o Corinthians quer, mas o ideal é que o Corinthians já conseguisse anunciar amanhã, porque a Copa do Mundo começa domingo, ou no mais tardar no sábado, porque a Copa do Mundo começa no domingo. Thiago Lima, boa noite. Sereto, Charles, primeiro agradecer aí mais uma vez a gente junto, show de bola. Obrigado aí ao pessoal, audiência qualificada do canal do Sereto, pessoal que acompanha o canal do Sereto também acompanha o podcast Timão. Aquela coisa, eu realmente fiquei surpreso com o nome do Bruno Lage, quando o Marco Belo trouxe, né, na live dele que ele faz sempre às tardes, no podcast Timão. E assim, fui procurar saber, fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha, espero que o Duílio tenha aí, né, os seus motivos, né, o porquê da contratação dele. Agora, pessoal, é isso aí, a gente já percebeu que o Vojvoda já foi, o Kudê já foi flechando aí com o Atlético Mineiro, então é agora a gente acreditar, dar o total apoio para ele fazer o trabalho dele e torcer, quem sabe aí, pensar positivamente. O Corinthians achou um baita de um treinador, a gente vai ter uma excelente temporada em 2023. Vamos torcer para dar tudo certo, porque concordando ou discordando, tá todo mundo preocupado com o Corinthians e vamos torcer para que a gente tenha um ano feliz no ano que vem, depois do Hexa, a gente tem o Corinthians ganhando títulos aí, se Deus quiser, meus amigos. E eu quero convidar vocês, muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Charles, eu quero convidar vocês a faça a inscrição no canal do Sereto, tá?
Se você ainda não fez, faça a inscrição no canal do Sereto, no botão vermelho aqui, é de graça, você não paga nada, faça a inscrição. Você pode também ser membro do canal do Sereto, né? Pode ser membro do canal do Sereto e participar aí do grupo de WhatsApp do canal do Sereto, etc e tal. Pode ficar à vontade em relação a isso. E faça a inscrição no podcast Mão, tá? Faça a inscrição no podcast Mão. Convido você também para ir agora na Rádio Transamérica, porque o Marco Belo tá lá dando informações a respeito da Rádio Transamérica. Ô Tom, você tá comigo? Se você estiver comigo, dá um oi, pra gente colocar aí também a aposta ganha, tá? Porque é o seguinte, quero convidar você a participar com o meu QR Code na aposta ganha. Deixa eu ver, eu não sei se o Tom tá comigo, deixa eu ver se eu consigo colocar. Porque acabou o Campeonato Brasileiro, é verdade, acabou o Campeonato Brasileiro. O Tom tá comigo, sim. Acabou o Campeonato Brasileiro, mas você vai começar a Copa do Mundo. E você pode apostar, né? E você ganha R$5 com o meu QR Code, tá? R$5 com o meu QR Code você ganha no Aposta Ganha. E você ganha também, se você apostar, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Coloquei. Aí, tá aí o meu QR Code. Você ganha R$5 com o meu QR Code, tá? E você... Isso, aí, aposta ganha. R$5 você ganha com o meu QR Code. E você pode fazer o seguinte: você joga o mesmo e ganha mais. No Ultra Odd da Aposta Ganha. A Aposta Ganha tem a maior odd do mercado. Você ganha R$5 e a partir de R$1 você aposta no jogo que você quiser, faz lá a sua fezinha e ganha um dinheiro para você gastar nos jogos, para gastar tomando cerveja nos jogos do Brasil. Tá certo? É isso aí que interessa. E agora você sabe, meus amigos, acabou a brincadeira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vai lá no Aposta Ganha, no meu QR Code, Aposta Ganha mais canal do Sereto. Tem também o link aqui na descrição do vídeo, na descrição do canal. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!